na Rede Arquinite. Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins. Boa tarde, povo de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Eu sou o diácono Edu, está começando mais uma Hora da Graça. É sempre uma alegria estarmos juntos em mais um programa Hora da Graça, pela nossa querida Rede Arquinite, da Web Rádio Anunciadora, a rádio oficial da Arquidiocese de Niterói, Web Rádio Amparo e Web Rádio Profecia, unidos juntos em oração, mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, é sempre oportuno, sempre bom e agradável louvarmos e bendizermos ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecermos a Ele pelo dom da vida. Que bom que você está ligado nesse programa. Que bom que estamos juntos em pensamento, em oração, suplicantes, pedindo, clamando. E hoje o programa está muito especial. Que você possa, meu irmão, minha irmã, nos ajudar compartilhando esse programa com seus amigos, porque a Hora da Graça é o seu momento de encontro com o Senhor. A Hora da Graça é o momento de você refletir sobre aquilo que o Senhor quer nos dizer, sobre aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, comunicar aos nossos corações a sua vontade, aquilo que é do seu agrado. Muitas vezes desejamos caminhar conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo. Mas e qual é a vontade do Senhor? Esse foi um final de semana abençoado, maravilhoso. E essa semana eu tenho certeza, eu confio na providência divina, que o Senhor estará conosco, nos guiando, nos ajudando. Que você possa pedir o seu santo anjo da guarda. Pouquíssimas pessoas têm o hábito de rezar pelo seu anjo da guarda. Então que você possa começar. Não sei se você vai ouvir esse programa na segunda ou terça-feira, mas que você possa começar a sua semana agradecendo e pedindo a intercessão do seu anjo da guarda, para que ele interceda nas situações mais difíceis do seu dia a dia, te ajude trazendo discernimento, aquilo que é da vontade, aquilo que é do agrado de Deus. E falando em intercessão, a gente começa clamando, pedindo a presença do Espírito Santo, que Ele possa conduzir esse programa conforme é da vontade, do agrado do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem faz, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós estamos fracos, abatidos, mas é o Senhor quem vem em nosso socorro, em nosso auxílio, enviando o seu Espírito Santo para que possamos ter um ânimo redobrado e continuarmos essa caminhada. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós, desça, Espírito Santo de Deus, vem fundir os nossos corações essa graça santificante que esse Espírito Santo nos comunica. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos batizar, batiza-nos com teu fogo abrasador. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas enfermidades. Vem, Espírito Santo de Deus, dai-nos a força para vencer o pecado, para vencer tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus, vem, desça sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Te recolhe, irmão, irmã, e reza, reza ao Espírito. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que eu devo dizer, o que eu devo calar, como devo agir.
nos no teu amor. Vem, Espírito, transforma-nos. Oh, Espírito, ajudai-me a ser bom e inflamai-me no fogo do vosso amor. Oh, Espírito, ajudai-me a ser bom e inflamai-me no fogo do vosso amor. Oh, Espírito, oh, Espírito, ajudai-me a ser bom e inflamai-me no fogo do vosso amor. Oh, Espírito, ajudai-me. Oh, Espírito, ajudai-me a ser bom. Inflama-me no fogo do vosso amor. Oh, Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Oh, Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Só vocês, ó Espírito Santo, ó Espírito Santo. Inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Mais uma vez para terminar. Inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Amém. Meu irmão, minha irmã, confiante que você, esse domingo, você foi até a missa, participou da missa atentamente, aquilo que o Senhor comunicou ao seu coração através da palavra, a liturgia da palavra. Esteja fortalecido com a liturgia, fortalecido com a Eucaristia, que assim possamos refletir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. O evangelho do último domingo foi o evangelho de São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Foi um domingo abençoado, domingo em que a igreja estava em festa, que comemora, a Basílica de Latrão, essa igreja belíssima, a primeira igreja de São João Latrão, conhecida como é conhecida. A igreja dos sucessores, dos apóstolos, do nosso Papa, essa igreja que comunica essa tradição belíssima para as nossas vidas, e a nossa igreja estava em festa. E por isso nós iremos recordar este evangelho do último domingo. E hoje o programa está muito especial porque esse diácono foi profundamente tocado pela primeira e a segunda leitura também. Geralmente fazemos uma reflexão, aquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações, essa hora da graça, essa hora do encontro com o Senhor. Mas de maneira especial, essa semana nós iremos refletir um pouquinho da primeira e da segunda leitura também. Então que você possa pegar a sua Sagrada Escritura, tenha sempre a mãos a Bíblia, para que possamos juntos refletir aquilo que é do agrado, aquilo que é da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que grande alegria é partilharmos a palavra do Senhor, ela que comunica essa graça em nossa vida. Não sei se você fez a sua Lectio Divina no último domingo, se você fez a sua leitura orante, se você meditou a palavra do Senhor, mas na primeira leitura falava desse rio que corre, essas águas que correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. É esse rio que vem dando vida às árvores que ficam à sua margem. Caríssimos irmãos e irmãs, podemos destacar uma prefiguração aqui, muito importante, das águas do batismo que comunicam essa graça santificante na nossa vida, que comunicam o Espírito Santo do Senhor. É esse Espírito Santo que nós recebemos no dia do nosso batismo, que comunica essa graça. Aqueles que estão juntos, que deixam o Espírito Santo fluir, esses têm a vida e têm vida em abundância. Crescerão todas as espécies de árvores frutíferas. É o Espírito Santo que nos dá esse fruto na nossa vida. Então precisamos estar sempre deixando esse rio fluir dentro de cada um de nós, porque Ele quer nos comunicar a vida. Reparem, caríssimos, que o Salmo que logo veio após essa primeira leitura, ele falava, o seu refrão: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. E guardem a morada do Altíssimo. Esses braços de um rio, esse Espírito Santo, essa água santificante quer comunicar às nossas vidas a alegria. Mas precisamos deixar esse rio fluir, não impedir, não mudar o rumo desse rio. Esse rio também é para nós. Nós somos batizados, chamados a viver esse munus batismal, sacerdotes, profetas e reis. Viver essa graça santificante no nosso dia a dia. Precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, clamar. Vem, Espírito Santo de Deus, vem fluir em mim. Vem fluir sobre cada um de nós.
Vem, Espírito Santo de Deus. Não podemos impedir que essas águas dos rios venham sobre cada um de nós. As águas, quando elas passam, elas levam tudo. Elas lavam. Elas tiram da margem aquilo que não é para ficar na margem. Meu irmão, será que você não tem lutado segurando, prendendo coisas que não pertencem mais à sua vida? E por impedir a essa ação dessa água que passa, lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro, estes que vieram da grande tribulação, somos nós, caríssimos irmãos e irmãs. Não impeçamos que esse Espírito Santo possa agir em cada um de nós na nossa vida. Por isso, vem, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, nos ajude a tirar de nós tudo aquilo que tem nos separado da sua presença, tudo aquilo que tem nos afastado. Meu irmão, minha irmã, já coloca na ação do Espírito Santo de Deus aquilo que tem te afastado da presença do Senhor, aquilo que tem impedido o agir de Deus pela ação do Espírito Santo na sua vida. Muitos irmãos de grupo de oração, irmãos de comunidade que frequentavam, pessoas assíduas todos os domingos na missa, na celebração da Santa Missa, e desanimaram por uma resposta negativa, por algo que o irmão tenha dito, por algo que não tenha recebido, tenha insistido, pedido tanto, orado tanto e o Senhor não deu. Meu irmão, minha irmã, devemos confiar nesse fluir da água sobre as nossas vidas. Não desanime. Sinto o seu poder fluir em mim. Que possamos dizer a cada oração, clamando a presença do Espírito Santo: sinto o seu poder fluir em mim. Ele faz o mar se abrir. Sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, te adorar é o meu prazer. Sabe o que é falhar, soberano, fiel. Sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Eu sei, Senhor, nunca vai deixar de me amar. Tu és Rei dos Reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso.
Ele faz o mar se abrir. Sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, te adorar é o meu prazer. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de te amar. Mesmo se eu te deixar, mesmo se o sol não brilhar, ainda se os meus me abandonarem, eu sei que nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, Tu és grande, forte, fiel. Tu és Deus que não sabe o que é falhar. Tu és sempre fiel. Sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Aleluia. E é isso, caríssimos irmãos e irmãs. Que alegria sempre estarmos juntos em oração, pedindo, clamando a presença do Espírito Santo de Deus. E a segunda leitura do último domingo, a leitura da carta de São Paulo, àquela comunidade que São Paulo sempre dava um puxão de orelha, a comunidade de Coríntios. Vós sois construção de Deus, segundo a graça que Deus me deu, e eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce sobre o qual os outros se põem a construir. O alicerce, meu irmão, minha irmã, é o próprio Cristo. Quem não edifica a sua obra em cima deste alicerce, a sua obra não resistirá. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce, diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus, que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo. E vós sois esse santuário. Meu irmão, que você possa nessa tarde assumir. Você é templo vivo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você, meu irmão. Minha irmã, tenha ânimo. Não desanime. Não desanime. E se estiver aflito e cansado, busque o Cristo. Ele nos diz que Ele irá nos aliviar o fardo. E esse programa já começou clamando a presença do Espírito Santo. Falamos dessa graça, desse rio que passa pela nossa vida. Esse rio é o Espírito Santo de Deus. E agora o Senhor vem nos falar: somos templos vivos.
Ninguém pode destruir, nem nós mesmos podemos destruir esse templo, meu irmão, não devemos. Devemos lutar a santificação do corpo e da alma. É tão bonito quando eu vejo os irmãos, as irmãs indo para a academia, cuidando do corpo, fazendo uma caminhada, uma corrida. Mas é importante também cuidarmos da nossa alma, clamando, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida e assim fazendo aquilo que é do agrado de Deus. Que Jesus Cristo nos ajude para que Ele seja verdadeiramente esse nosso alicerce. Que possamos permitir Jesus Cristo ser o alicerce da nossa vida, ser a base da nossa vida. Nenhuma construção pode ser feita, pode ser realizada se não tiver Cristo como base. E aqui já perpassa por todas as esferas, né? Não somente da questão da sociedade, mas familiar, profissional, todas as esferas. Nossa fé tem que estar bem fundamentada, bem alicerçada. Como o próprio apóstolo vai dizer, não podemos ficar à mercê de qualquer sopro de doutrina. A nossa fé tem que ter um aprofundamento. Precisamos mergulhar na palavra, mergulhar na Sagrada Escritura. Eu sei, minha irmã, às vezes é muito complicado acreditarmos, confiarmos quando a resposta não vem. Quando o Senhor faz silêncio em nossa vida. Mas se eu tenho meus pés firmes e se eu tenho essa certeza que o Espírito de Deus mora em mim, ninguém conseguirá destruir o templo, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Aceita, é palavra de Deus, é profecia na sua vida. Você é templo vivo. O Espírito Santo mora em vós. Não é o diácono que está falando, é o próprio Cristo quem está nos dizendo: o Espírito de Deus mora em vós. O Espírito de Deus mora em vós. Meu irmão, minha irmã, e esse evangelho é um evangelho ao mesmo tempo que nos comunica uma graça, mas que nos traz um alerta. Quantos de nós temos vendido o que é caro, o que é sagrado, em troca do profano? Falávamos na semana passada, não sei se os irmãos recordam. Você imagina você ter ganho um bilhete da loteria e esse bilhete está sorteado, você ficou milionário. Você tem um bilhete, só basta você sacar e você poderá usufruir de todos esses valores. Mas é um domingo, você não pode sacar esse valor no domingo, só pode sacar esse valor na segunda-feira. E de domingo para segunda fez um frio rigoroso, intenso, e você acende esse bilhete para ajudar a se aquecer com esse fogo desse bilhete. É isso que nós temos feito com a nossa salvação, que vale muito, mas por conta das intempéries da vida, por conta das necessidades temporais, nós temos incendiado esse bilhete, quando na verdade nós deveríamos incendiar a nossa alma, clamando, pedindo a presença do Espírito Santo, esse fogo abrasador. Meu irmão, minha irmã, é isso. O Senhor quer habitar em nós e nós não podemos nos deixar corromper. A casa
a obra de Deus, e quando falávamos na segunda leitura que nós somos templo, aqui lógico, o Senhor não está falando, Jesus não está falando de construções, o apóstolo não está falando para a comunidade de Corinto sobre construções, está falando do templo, a morada, templo que somos cada um de nós, morada do Espírito Santo. E quando Jesus no seu evangelho vai reclamar com os cambistas, com os vendedores que estavam lá, fazendo da casa do Senhor uma casa de comércio, nós podemos trazer para o nosso dia a dia essa passagem como o que temos feito da nossa vida. Nós temos usado esse templo vivo do Espírito Santo de Deus, que somos nós, para nos vendermos, para vendermos quinquilharia. Nós nos prostituímos. Palavra duríssima, mas verdade. Por algumas moedas, por algum trocado, por alguma atenção. Nós vendemos o que não tem preço em busca de alegrias temporais, satisfações que passam com muita rapidez. Meu irmão, minha irmã, essa palavra serve muito para a vida desse diácono. Saudoso Monsenhor Jonas costumava dizer: o ouvido mais próximo de minha boca é o meu. Eu sempre o cito aqui na hora da graça, porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós colocamos no nosso coração, deve ser vivo, deve ser para edificar. Quando Jesus faz um chicote de cordas, a intenção dele não é machucar, não é ferir ninguém, mas é trazer a realidade para essas pessoas. A casa de Deus não deve ser uma casa de comércio, uma casa de trocas. E o Senhor vai falar: vocês podem destruir esse templo e em 3 dias eu o levantarei. E os homens, pensando que ele estava falando de construções de pedra, construções que se corrompem com o tempo, que se você não cuidá-las, caem. Falávamos no início desse programa que estávamos a igreja em festa pela Basílica de São Latrão, São João Latrão, essa basílica belíssima. Os homens precisam cuidar dela, porque senão com o tempo ela vai se deteriorar. Mas o Espírito Santo de Deus é para a vida eterna. O nosso templo, esse templo vivo, aonde nós pedimos, clamamos que esse Espírito Santo possa nos tornar cada dia mais santos, para um dia podermos contemplar o Senhor face a face. 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias. Quantos dias o Senhor precisa para levantar a sua vida, meu irmão, minha irmã? Quantos dias? Basta um instante quando você confia na graça do Senhor, quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Ele pode mudar toda a realidade. Jesus está falando do templo do seu corpo. E só depois as pessoas conseguiram, os seus discípulos conseguiram compreender sobre o que Jesus estava falando. Devemos nos recordar que Jesus morreu, desceu à mansão dos mortos, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Nós acreditamos, nós colocamos a nossa confiança num Cristo ressuscitado, que podemos confiar nessa ação do Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada um de nós. Não nos vendermos por qualquer valor que seja, porque a nossa esperança está no Senhor. Nós confiamos e acreditamos que esse rio
quer passar em nossa vida e nos levar para junto de Deus. Vamos para um rápido intervalo e voltamos. Mais louvor. Vamos de mais louvor. Louvar é sempre bom. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor eu quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. É só por Jesus que a gente caminha. É só por Ele. E a vida é isso. A vida é ir se consumindo por Jesus. Que a sua vida seja um se consumir por Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que vai consumir a vida somente pelo trabalho neste mundo. Tem muita gente que vai consumir a vida só pelas coisas do mundo, só pelas coisas passageiras. O pior de tudo é que tem muita gente que vai consumir a vida pelo pecado, nas ilusões, nas coisas vazias deste mundo. Triste daquele que consome a sua vida pelo mundo ou pelas coisas que passam. Feliz de você se consome a sua vida por Jesus. Você vai ser feliz. Você é a pessoa mais feliz deste mundo. Sabe, mesmo no meio da dor, mesmo no meio das lágrimas, mas essa dor, esse sofrimento é um consumir-se por Jesus. Por isso eu estou dizendo: pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, eu não vacilarei, e mesmo na dor eu quero seguir até o fim. Canta comigo mais uma vez. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor.
na dor, quero seguir até o fim, pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma, és a alegria de minha alma, Deus. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Porque só por ti vale a pena. Só por ti vale a pena, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus, quero me consumir. E é isso, meu irmão, minha irmã, só pelo Senhor, o zelo pela tua casa me consumirá. Meu irmão, a gente tem se deixado consumir por tantas coisas, menos pela casa do Senhor, menos pelas coisas de Jesus. A gente deixa a nossa vida ir por água abaixo, por coisas pequenas, por coisas que a traça vai dar conta, e não nos preocupamos com o Senhor. Jesus entra no templo e vê que aquele espaço sagrado havia se transformado em um mercado. É o lugar da presença de Deus, que se tornaram um espaço de interesse e comércio, mas com firmeza ele devolve o templo à sua verdadeira finalidade: ser casa de oração em encontro com o Pai. Que o seu coração, que a sua família, que o seu lar seja isso: casa de oração e encontro com o Pai. Deus também quer purificar o templo do nosso coração. Quantas vezes deixamos o barulho do mundo, os interesses pessoais, as distrações ocuparem o lugar que pertence a Ele? Hoje o convite é deixar o Espírito Santo fazer uma limpeza interior, reacendendo em nós o zelo pela oração, pela Eucaristia, pelo respeito ao sagrado, pela busca incessante do sacramento da confissão, meu irmão. Os judeus pensavam que Jesus falava do edifício, do templo, mas ele falava um mistério maior. O novo templo é o seu próprio corpo. E esse Espírito Santo de Deus, como refletimos no início desse programa, o nosso corpo também é templo do Espírito Santo de Deus. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. O corpo de Cristo ressuscitado é agora o centro da adoração. E nós, como igreja, somos chamados a ser templos vivos desse Espírito Santo. Cuidar do corpo, da alma. Cuidar do próximo. É também cuidar desse templo onde Deus mora. Meu irmão, minha irmã, que você possa a cada dia ter essa busca no seu coração, essa busca incessante. Senhor Jesus, eu já venho clamando nesse momento pela vida desse meu irmão, pela vida dessa minha irmã, que ela possa buscar do fundo do seu coração a paz. E só em Ti ela pode alcançar, Senhor Jesus.
Vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas. Nos ensine a não vos trocar por qualquer trocado, por qualquer valor, Senhor Jesus. A nossa salvação já lhe custou muito caro, Senhor Jesus. A vossa vida no madeiro, o sangue derramado por cada um de nós, foi para nos garantir essa salvação. Por isso nós te suplicamos, Espírito Santo de Deus, bem derramar sobre cada um de nós uma porção redobrada, a força necessária para vencermos as batalhas do dia a dia. Vem, Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, nos ajude a tirar da nossa vida os cambistas, as pessoas que comercializam a religião, comercializam a fé, o amor, o afeto. Querem trocar, Senhor Jesus, a salvação pela satisfação temporária, e elas nos mostram essa realidade como se fosse a coisa mais prazerosa. No entanto, nos roubam da vossa presença. Por isso nós te pedimos, Senhor, vem sobre cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, que você possa junto comigo orar, pedir, nessa simples, mas fortalecida oração diária, clamando, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, vem fortalecer aquele irmão, aquela irmã que está enfraquecida, necessitada da vossa presença, necessitada do vosso amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, de uma maneira muito especial, eu gostaria muito de contar com a vossa oração, porque na próxima quinta-feira, dia 13, esse diácono que vos fala estará comemorando 4 anos de ordenação diaconal. Quantas maravilhas o Senhor realizou na vida desse diácono durante esses 4 anos. Tenho muito a agradecer, muito a pedir, a clamar ao Senhor, mas o coração desse diácono se encontra muito agradecido. Por isso eu peço, meu irmão, minha irmã, se você lembrar nessa próxima quinta-feira, apenas uma Ave Maria na intenção desse diácono. E se você puder estar presente, próxima quinta-feira às 19 horas nós estaremos rezando uma missa em ação de graças por 4 anos de ordenação, não somente desse diácono, mas de toda a sua turma, a turma Nossa Senhora Aparecida. Então que você nos ajude com a sua oração. Se você quiser mandar a sua intenção, o seu pedido, a sua mensagem aqui para o nosso programa Hora da Graça, será uma grande alegria colocarmos aqui a sua intenção. Por isso eu te peço, meu irmão, minha irmã, vamos estar juntos em oração. Nos ajude também a divulgar esse programa para mais pessoas. Quanto mais pessoas estiverem juntos, unidos em oração, e o Senhor vai nos atender, porque é a promessa dele, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, tudo o que pedíssemos ele nos concederia. E é por isso que sempre estamos juntos em oração. Te agradeço por mais uma semana estarmos juntos nesse programa maravilhoso. É sempre oportuno, sempre bom e agradável. E que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Amparo, de São José,
desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima semana em mais uma Hora da Graça. Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.